Querido, permita-me ajudar alguém aqui com esse vídeo, tá? Eu sei que você não é igual a mim, eu já falei isso em alguns vídeos e volto a dizer, e isso é verdade. Nós somos semelhantes, por ser semelhante, tem muita coisa que você é semelhante a mim. O que eu sinto é o que você sente. Não com a mesma intensidade, mas nós somos semelhantes um pouco naquilo que a gente pensa sobre muitas coisas, tá? E eu quero falar hoje a respeito de algo muito importante para a vida de qualquer ser humano. Queridão, é sobre a paciência. Eu sei que a paciência hoje tornou-se uma iguaria, artigo de luxo. Hoje, uma pessoa que tem um pouquinho de paciência, ele já está na frente de muita gente, nessa humanidade que a gente vive, porque a maioria das pessoas estão ansiosas, apressadas, elas querem ultrapassar o processo, elas querem violar as regras, ela não quer pisar os degraus, ela quer pular 3, 4, 5 para chegar lá em cima com maior rapidez, e assim vive a vida do ser humano, geralmente desenfreado em busca daquilo que quer. Eu entendo você, que você está passando por isso. Eu sei que é muito difícil a gente esperar algo em nossas vidas quando a gente estamos necessitados. Quando a nossa necessidade é gritante, tá? Mas tem coisas que a gente pode, por exemplo, mexer no processo e adiantar um pouco, mas geralmente tem coisas que a gente não pode fazer nada. Exemplo disso, o que é que um agricultor pode fazer com aquilo que ele quer colher? A única coisa que ele pode fazer, que está sob domínio dele, é plantar, tá? Plantar, e ali está protegendo aquela semente, vira e mexe, mas o processo do crescimento da semente que o agricultor plantou não diz respeito a ele, vai depender de clima, de chuva, de sol, seja lá o que for que você plantar na vida. Então, fragmentando, depende-se da interferência do sobrenatural, Deus em relação à natureza e a natureza em relação à semente que foi plantada. Exemplificando isso, extraindo um pouco de lição para nossas vidas, a nossa vida também é assim, geralmente são semelhantes, sabe? Tem coisas que a gente plantou que a gente tem que esperar o processo da gestação. Assim é quando a mulher ela engravida de uma criança. Então, se a criança nascer fora do período que ela tem que se formar, ela vai nascer com deficiência. E tem umas que, dependendo, ela nem nasce. Ela nasce e pouco tempo morre, ou até já morre dentro do ventre, e a mãe aborta e aquela criança perdeu a vida. Por quê? Nasceu fora do prazo pré-determinado. Não vou aqui dizer para você que é um plano, não é? Eu sei uma coisa, tudo que a gente interrompe, que tem que seguir um padrão, que tem que seguir uma norma, que tem que seguir um plano, geralmente não sai perfeito, tá? Talvez seja isso que você precisa esperar para a sua vida, tá? Aprenda, eu costumo sempre dizer, aprenda com o processo. Tenha o máximo que você puder ter de autocontrole, se controle, aprenda, tenha um pouco de paciência, clareie um pouco a sua vida, tente descansar, porque senão o único prejudicado nessa espera vai ser você, tá? Aí você deve estar pensando assim, cara, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu sei, amigo, eu sei que você deve estar pensando assim, tá? É lógico que eu não sei o que você está pensando. Mas se você ficar pensando muita coisa, não vai talvez trazer solução, não vai adiantar o processo, muito pelo contrário. Talvez você pegue aí um problema colateral e isso complique mais a sua saúde, o seu bem-estar, tá bom? Então, também não fique aí parado esperando as coisas acontecer. Se você vê que tem coisa que depende de você, vá lá e faça. Mas quando não depende, o meu conselho, a minha dica para você é o seguinte: espera o processo acontecer naturalmente, que na hora certa a maioria das coisas acontece na minha e na sua vida também. E eu fico por aqui, até o futuro. Tchau!